Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Hoje, nós recebemos o autor Marcos Marciel, que já está aqui aguardando para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar. O Pajubá me aquendou da escola. Reflexões sobre a exclusão escolar e êxito de estudantes trans e travestis. Primeiramente, Marcos, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo tranquilo, Cida Cardoso. Agradeço a sua disponibilidade e a oportunidade que a editora Diálogo Freiriano me oferece para falar do livro Pajubá me aquendou da escola, hoje, Dia do Orgulho LGBTQIAN+. Perfeito, Marcos. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouquinho quem é o Marcos, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Eu sou o professor Marcos, tenho 64 anos, nascido na Paraíba, em João Pessoa. Adotei Brasília como minha cidade, eu estou aqui há 61 anos, né? Estudei, fiz toda a minha carreira profissional e acadêmica aqui. Tenho mais de 40 anos de militância antirracista, militância pelos direitos humanos, pelas mulheres, contra a violência às mulheres, contra a violência às crianças, pela uma militância bastante árdua para a comunidade LGBTQIAN+. E agora, depois de aposentado, eu estou transformando os meus alfarrábios em livros. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece também um pouco mais da tua trajetória, Marcos, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra? Quando me perguntam como cheguei na editora Diálogo Freiriano, eu costumo dizer que, na verdade, eu já caminhava na direção dela há muitos anos. Eu sou um freiriano de carteirinha. Desde a primeira vez que li Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, encontrei ali muito mais do que uma teoria educacional. Eu encontrei uma filosofia de vida, uma bússola ética, política e humana, que passou a orientar toda a minha caminhada como educador. E Paulo Freire me ensinou que a educação não é neutra, ela pode acolher e pode também excluir, libertar ou oprimir. E essa compreensão atravessa toda a minha trajetória pessoal, profissional e acadêmica. Por isso, eu e o Alírio publicamos Brasília em Chamas no final de 2025, uma análise sobre o 8 de janeiro por um olhar histórico meu e um olhar da geopolítica, que ele é um geógrafo. E encontrei uma casa, um espaço comprometido com pensamento crítico, com educação transformadora e com a valorização de vozes que, teoricamente, historicamente, foram silenciadas. A experiência foi tão positiva, Cida, que quando chegou o momento de publicar o Pajubá me acordou da escola, não tive dúvidas. Queria que essa obra também nascesse em um lugar que compartilhasse dos mesmos valores que inspiravam sua construção. Existe algo ainda mais simbólico nisso tudo. O pensamento freiriano está profundamente presente nesse livro, porque Paulo Freire nos ensinou a escutar, a dialogar, a reconhecer a humanidade presente em cada sujeito. Foi exatamente isso que eu procurei ouvir nas histórias das pessoas trans e travestis que desafiaram preconceitos e construíram trajetórias extraordinárias dentro e fora da escola. Por isso, mais do que encontrar uma editora, sinto que encontrei parceiros de caminhada. Pessoas que acreditam, assim como eu, que a educação continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para transformar o mundo. E foi assim que a Diálogo Freiriano se tornou a minha casa editorial. Que legal, que bacana a tua trajetória junto à editora.
Eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Marcos, para que você também possa acompanhar, que é O Pajubá me aquendou da escola, reflexões sobre a exclusão escolar e êxito de estudantes trans e travestis. E aproveito para deixar um recado para você, que se você se interessou pela obra do Marcos, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. O Pajubá me aquendou da escola. Agora sim, vamos falar de fato sobre a tua obra. Eu queria que tu contasse pra gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre o assunto, e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Com certeza, Cida. Para começo de conversa, o título do livro, Pajubá me aquendou da escola, é uma das muitas entrevistas que eu fiz com alunos travestis, transexuais e transgêneros. E o Pajubá é uma linguagem criada durante a ditadura militar pelos travestis, pelos gays, pelas lésbicas, para conversarem sem que a polícia monitoradora da repressão dos 64 soubesse o que é que eles estavam falando. E aí, numa dessas entrevistas, um aluno falou assim para mim: professor, o Pajubá me aquendou da escola. Aquendar é tirou, né? Então, muita gente pergunta, afinal, por que o Pajubá me aquendou da escola? E talvez seja exatamente essa pergunta que deu origem ao livro. Ao longo da minha trajetória como educador, comunicador, ativista e defensor dos direitos humanos, tive a oportunidade de conviver, aprender e caminhar ao lado de muitas pessoas, travestis, transexuais e transgêneros. Em suas histórias encontrei relatos marcados por preconceitos, exclusões e violências, mas também por coragem, criatividade, inteligência e resistência. Quando iniciei essa pesquisa, tomei uma decisão muito consciente. Em vez de percorrer apenas os caminhos da dor e da exclusão, que infelizmente já conhecemos tão bem, decidi olhar para aquelas pessoas que conseguiram romper as barreiras impostas pela sociedade e pela própria escola. Eu quis compreender o que aconteceu com quem estourou a bolha, com quem ousou sonhar, quando lhe diziam que não havia futuro, com quem transformou a resistência em potência. Talvez um diferencial dessa obra seja justamente esse. Ela não nasceu apenas da pesquisa acadêmica. Ela nasceu também dos encontros que a vida me proporcionou. Dos 5 protagonistas que compõem a pesquisa, tive a honra de construir laços de amizade com 4 delas. Acabou de chegar, Cida. Eu estou muito feliz, porque eu estava incomodado que o livro não ia chegar a tempo de eu mostrar, de eu pegar, porque uma coisa é o livro físico, né? Outra coisa é o livro e-book. Entre essas trajetórias está de João W. Nery, pioneiro entre os homens trans brasileiros, autor do livro Erro de Pessoa, Joana ou João, publicado em 1984. João Nery, em plena ditadura militar, realizou sua transição de forma clandestina e enfrentou desafios inimagináveis para viver sua identidade. João encontrou acolhimento em Darcy Ribeiro, seu padrinho de batismo, a quem confidenciou que existia um homem preso nos vestidos e saias que lhe eram impostos desde a infância. Darcy o ouviu, o respeitou e o acolheu, quando quase ninguém estava disposto a fazê-lo. Também integra a pesquisa Jaqueline Gomes de Jesus, que tive o privilégio de conhecer antes mesmo da sua transição. Sua trajetória acadêmica e política marcou profundamente a Universidade de Brasília, a nossa UNB, e os debates sobre diversidade e direitos humanos no Brasil. Em 2010, ela defendeu o trabalho da sua tese de doutorado, O Protesto da Festa, Política e Carnavalização nas Paradas do Orgulho de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Hoje é uma das intelectuais trans mais respeitadas e admiradas, dentro e fora do país. Ter sua presença entre as protagonistas da pesquisa seria uma honra, mas o destino foi ainda mais generoso. Jaqueline aceitou escrever a apresentação dessa obra. Outra protagonista é a minha querida amiga, a professora da Unilab, Luma de Andrade, cearense,
que entrou para a história ao se tornar a primeira travesti brasileira a conquistar o título de doutora, em 2012, com a pesquisa Travesti na Escola, assujeitamento ou resistência à ordem normativa, abrindo assim caminhos para tantas outras pessoas. A pesquisa também destaca a doutora Meg Rayara Gomes de Oliveira, primeira travesti negra doutora do Brasil, cuja trajetória representa um marco histórico para a educação e para a luta por representatividade nos espaços de produção do conhecimento. Em 2017, ela defendeu a sua tese, O Diabo em Forma de Gente, resistências, com R entre aspas, de gays, afeminados, viados e bichas pretas na educação. E completa esse grupo extraordinário a astrofísica carioca Vivian Miranda, cuja história conheci por meio da pesquisa. Durante seu doutorado nos Estados Unidos, ela contou com o apoio do seu orientador para realizar sua transição. E hoje ocupa a posição de destaque na ciência internacional, sendo a única brasileira a atuar na NASA. Vivian, quando fez a transição, e disse: o Brasil, infelizmente, não me respeitou como uma pessoa trans. E aqui eu tive todo o acolhimento, inclusive a faculdade ajudou a pagar parte dos gastos que eu tive na minha transição. O que une essas 5 trajetórias não é a ausência de preconceito, muito pelo contrário. Todas enfrentaram discriminação, exclusão. O que me interessava compreender era como conseguiram permanecer, resistir e transformar suas experiências em conquista. Por isso, o Pajubá Me Acuendô da Escola não é apenas um livro sobre exclusão escolar. É um livro sobre possibilidades, sobre pessoas que desafiaram estatísticas, romperam perspectivas, expectativas e provaram que o destino reservado às pessoas trans e travestis não precisa ser a evasão, a marginalização, a pista ou o silenciamento. É um convite para repensarmos a educação e construirmos escolas capazes de acolher talentos, respeitar diferenças e reconhecer a diversidade humana como uma riqueza. No fundo, esse livro fala de educação, mas fala, sobretudo, de esperançar, como dizia nosso Paulo Freire. E se ele conseguir inspirar uma única pessoa a acreditar que uma escola mais humana e inclusiva é possível, então todo esse meu trabalho já terá valido a pena. Fica então o convite à leitura da obra do Prof. Marcos, que é O Pajubá Me Acuendô da Escola, reflexões sobre a exclusão escolar e êxito de estudantes trans e travestis. Aproveitando que a gente está aqui com a capa novamente em destaque, eu queria agora que tu falasse um pouco sobre ela e como é que foi essa jornada junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo. A jornada de produção do Pajubá Me Acuendô da Escola, Cida, foi uma experiência muito especial, porque reuniu pessoas que acreditaram no trajeto no primeiro momento. Tudo começou na Universidade de Brasília, na UNB, onde a pesquisa foi desenvolvida sob a orientação do professor doutorando Leonardo Café, pesquisador reconhecido por seus estudos sobre as diversidades humanas, as relações sociais, e os processos de construção das identidades. Café sempre manteve um olhar atento às múltiplas formas de existências presentes na sociedade. Como homem gay, intelectual comprometido com a valorização da diversidade, acolheu o projeto desde seus primeiros passos, oferecendo não apenas orientação acadêmica, mas também escuta, incentivo e provocações fundamentais para as inquietações construídas ao longo de anos da militância, educação e defesa dos direitos humanos se transformassem em uma pesquisa científica e, posteriormente, nesse livro. Talvez não tenha sido por acaso que uma pesquisa sobre travestis, transexuais e pessoas transgênero tenha encontrado abrigo acadêmico justamente junto a um pesquisador que dedicou sua vida a compreender e valorizar as diversidades humanas. Quando chegou o momento da publicação, encontrei novamente na editora Diálogo Freiriano um ambiente de acolhimento, respeito e diálogo. E acredito que isso se reflete diretamente no resultado final da obra. A capa, por exemplo, nasceu do encontro entre diferentes sensibilidades artísticas. Eu já admirava o trabalho de Gundé F., nome artístico de Humberto Gristolia,
artista mineiro, formado em artes visuais pela UNB e radicado no Distrito Federal. Antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente, havia visto algumas de suas caricaturas retratando personalidades trans, como Érica Hilton, Ludmila Santiago, Sara Wagner, Paula Benetti e Laerte Coutinho. Em uma publicação da minha amiga Leila Dark, no coletivo Cores. Posteriormente, durante a primeira marcha trans realizada aqui em Brasília, em janeiro de 24, tive a oportunidade de ser apresentado a ele. E aí ele propus e convidei para produzir a capa do livro Pajubá Me Acuendou da Escola, o que ele aceitou imediatamente. A partir dessas ilustrações, o querido Daniel Fernandes, aí da editora Diálogo Freiriano, um capista magnífico, desenvolveu toda a identidade visual da capa. Daniel realizou um trabalho extremamente sensível a transformar aquelas imagens em um projeto gráfico que traduz visualmente a diversidade, a resistência e a potência das trajetórias presentes no livro. Foi um trabalho construído em diálogo permanente com a editora, onde Daniel atua ao lado do seu companheiro, demonstrando um cuidado especial para que a capa expressasse não apenas uma pesquisa acadêmica, mas também as histórias de vida que ela abriga. Outro cuidado fundamental esteve na diagramação, realizada pela doce Gislane Teles. Sua atenção aos detalhes, sua sensibilidade editorial e seu compromisso com a obra contribuíram para que cada página preservasse não apenas a qualidade técnica necessária à publicação acadêmica, mas também a identidade e a alma do texto. Para mim, foi muito significativo perceber que cada pessoa comprometida com respeito à diversidade humana estava presente em todas as etapas dessa construção. A obra recebeu ainda contribuições que considero verdadeiros presentes. A apresentação foi escrita por Jaqueline Gomes de Jesus, uma das intelectuais trans mais respeitadas do Brasil, cuja sua extraordinária trajetória acadêmica e militância pude acompanhar de perto. Além de integrar o grupo de protagonistas estudados na pesquisa, Jaqueline aceitou apresentar essa obra, estabelecendo um diálogo profundo entre sua própria experiência e as reflexões que o livro propõe. O prefácio ficou a cargo da Jaqueline Brasil, importante liderança trans no Rio Grande do Norte, ativista incansável e defensora dos direitos da população LGBTQIAN+. Sua trajetória de luta, coragem e compromisso com a justiça social inspirou inúmeras pessoas em todo o país. Infelizmente, sexta-feira fez 1 ano que Jaqueline nos deixou. Por isso, suas palavras ganharam um significado ainda mais especial. Hoje, seu texto representa não apenas um prefácio, mas também um legado de esperança, resistência e amor, à causa que abraçou durante toda a sua vida. Quando olho para esse livro, pronto, e vejo ele assim, vejo os ensinamentos de Paulo Freire brotarem de dentro dele. A orientação generosa do professor Leonardo Café, a apresentação da Jaqueline Gomes de Jesus, o legado de Jaqueline Brasil, a arte de Gum, transformada em capa por Daniel Fernandes, o cuidado editorial da Gislane, e, sobretudo, as histórias de vida que inspiraram cada página dessa obra. Por isso, costumo dizer que esse livro não apenas foi escrito por mim, ele foi construído coletivamente, por muitas mãos, muitos afetos e muitas pessoas que acreditaram que a educação pode ser um poderoso instrumento de transformação social. Fica novamente o convite à leitura da obra do Marcos, O Pajubá Me Acuendou da Escola, reflexões sobre a exclusão escolar e êxito de estudantes trans e travestis. E que legal, que bom ter esse feedback teu, de saber que esse teu momento da jornada de produção foi um momento muito bonito, que tu se sentiu bem acolhido, tanto pelo pessoal da diagramação, como também pelo pessoal do design. Então é muito legal ter essa devolutiva por parte do autor. Antes da gente seguir para o final do nosso bate-papo, só vou relembrar a você que nos assiste que se você se interessou pela obra do professor Marcos, O Pajubá Me Acuendou da Escola, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele.
Agora sim, seguindo então para a finalização da nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, o sonho de publicar um livro, porém ainda não o fizeram. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, diria que nunca subestime o poder de uma história. Durante muito tempo, as histórias de travestis, transexuais e pessoas transgêneros foram contadas por outras pessoas, muitas vezes a partir do preconceito, do medo ou da incompreensão. Com esse livro, procurei contribuir para que essas vozes fossem ouvidas, a partir de suas próprias experiências, de suas próprias conquistas e de sua própria humanidade. E aí um detalhe, Cida, não existia tempo hábil para eu entrevistar essas pessoas. E o João Nery já tinha falecido. E aí eu olhei para o meu orientador, Leonardo Café, eu falei, olha, eu vou virar noites e vou pesquisar tudo que tiver na internet sobre essas pessoas. E mediante as respostas que eles deram para as perguntas que lhes foram feitas, eu vou fazer as minhas perguntas. Então vai parecer que eu os entrevistei. Aí ele falou, você é louco, isso vai dar muito trabalho. Eu falei, me dê uma semana. E aí, durante uma semana, eu pesquisei essas 5 pessoas nas plataformas, podcast, entrevista, televisão, o diabo a quatro. Tirei o melhor, as melhores respostas, depois montei minhas perguntas e mostrei para ele. Cara, você conseguiu. Então, a metodologia foi muito interessante, porque você, ao ler o livro, você vai pensar que eu realmente entrevistei todo mundo. Né? Também gostaria de dizer que quem sonha escrever ou publicar um livro, que nenhuma obra nasce sozinha. Todo livro é uma construção coletiva. Ele carrega os ensinamentos de nossos mestres, o apoio de nossos amigos, a confiança de quem acreditou em nós e as marcas das experiências que vivemos ao longo da vida, o nosso pertencimento, a nossa ancestralidade. Quando olho para o Pajubá Me Acuendô da escola, não vejo apenas a pesquisa acadêmica, vejo encontros, vejo afetos, vejo resistências, vejo pessoas que desafiaram as expectativas impostas pela sociedade e transformaram suas trajetórias em inspiração para outras gerações. Espero que essa obra possa contribuir para educadores, estudantes, famílias, gestores públicos e toda a sociedade refletir sobre o papel da escola na construção de um mundo mais justo, mais humano e mais acolhedor. Porque a educação tem o poder de transformar a vida, mas para isso ela precisa reconhecer a humanidade presente em cada sujeito que atravessa seus corredores. E talvez essa seja a principal mensagem desse livro. Quando a escola acolhe, ela transforma destinos. Quando ela reconhece a diversidade como riqueza, ela se torna verdadeiramente educadora. E uma coisa bem interessante, na contracapa do livro, quando vem a minha foto, eu estou aqui com a minha mãe, uma senhora de 86 anos, militante das Mães da Resistência, na primeira marcha trans de Brasília. Então, eu tive o apoio começando dentro da minha casa. E depois eu fui à luta, eu briguei. E alguns lugares que não me aceitaram, eu fiz ser respeitado. Agradeço à editora Freiriano, à Cida, por abrir essa porta para mais essa obra. E a cada pessoa que dedicar seu tempo à leitura dessas páginas. Que elas inspirem diálogo, reflexão e, sobretudo, esperança. Muito obrigado. Eu sou Marcos Maciel, autor do Pajubá Me Acuendô da escola. Agora, convido você a conhecer essa obra e reafirmo, a educação transforma. Prof. Marcos, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Obrigado a você, um grande beijo a Cida, ao Ivani, a essa equipe maravilhosa da minha casa editorial, a editora Diálogo Freiriano.
Agradeço também a você que nos assistiu até aqui, muito obrigada e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.